Bom, gente, hoje vamos tratar sobre o Império Bizantino, tá? E o Império Bizantino nada mais foi do que o Império Romano do Oriente, tá? Ou seja, quando a gente fala da queda em 476 do Império Romano, né, pelos bárbaros, a gente está falando da queda do Império Romano do Ocidente, mas o Império do Oriente, o Império Romano do Oriente, ele ainda perdurou por cerca de 1000 anos, né? Ou seja, todo aquele período que a gente chama de Idade Média, você tem a presença do Império Bizantino neste período. É tanto que o fim, né, a queda do Império Bizantino também marca, tá, a queda do período medieval. Bom, o Império Bizantino ele faz parte, né, do que a gente chama de Roma Oriental, que foi a parte que ainda se sustentou e ainda durou bastante tempo, como eu falei agora, né, cerca de 1000 anos, tá? E aí a gente vai tratar sobre as principais contribuições, tá, desse império para a sociedade, inclusive ainda hoje, tá? Grandes contribuições. Essa imagem de abertura aí que eu coloquei é a igreja de Santa Sofia, né, a Basílica de Santa Sofia, tá? O destaque dessa basílica é exatamente que ela possui características, né, presença ocidental, tá? Características ocidentais, como também características orientais, árabes, tá? Essa torre que eu destaquei aí para vocês, que é um minarete, né? Ele nada mais é do que a presença dos árabes na região, tá? O Império Bizantino era um império extenso, tá? Ele abrangia a Grécia, o Egito, as províncias da Síria, Palestina, da Mesopotâmia e da Ásia Menor, tá? Então, se tornou de fato um grande império. E aí, vamos um pouco para a história ver o início disso tudo, tá? Então, assim, Constantinopla, vamos falar da cidade que é o berço, né, do Império Bizantino. Então, a cidade ela foi fundada em 330, né, por Constantino, lembrando que em 313, né, Constantino ele vai dar liberdade de culto aos cristãos que foram extremamente perseguidos, né, mas Constantino se converte ao cristianismo, o cristianismo cresceu, né, atingiu todo o império, tá, e vai ser importante tanto para a parte ocidental, que vai ruir, né, devido às invasões bárbaras, mas a igreja ela vai continuar unida, como vai ser importante para essa parte oriental, que no caso é Bizâncio. Bom, tentou-se transformar o Império Bizantino em uma nova Roma, né, ou seja, principalmente no que diz respeito à extensão. Constantinopla ela está localizada entre Europa e Ásia. E aí, detalhe, o fato de Constantinopla ela está num entreposto, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês, ou seja, entre Ásia e Europa, isso fez de Constantinopla uma cidade extremamente cosmopolita, tá? E uma potência marítima e uma potência comercial. Aqui, ó, o mapa que eu queria destacar para vocês. Aqui você tem Constantinopla. Então, perceba, todos que saíam da Ásia e queriam ir, né, para o Ocidente, né, para a Europa Ocidental, teria que passar por Constantinopla. E isso ativou muito, né, o comércio da cidade, isso ativou muito a questão cultural. Era, de fato, uma cidade cosmopolita e uma cidade que falava muitas línguas, tendo em vista esse trânsito, né? Era uma cidade de entreposto, de passagem, tá? Bom, então ela acaba se tornando aí uma potência comercial. Essa parte oriental vai ter uma influência muito grande, tá? Dos gregos. Nós também teremos uma contribuição dos latinos, mas de maneira decisiva os gregos são os que mais contribuíram. Tá? É tanto que a língua nesta parte, né, do Império Bizantino, a língua de destaque é a língua grega, né, em contrapartida ao antigo Império Romano, que era o latim. Tá? Mas nós também teremos contribuições dos latinos, dos orientais e, lógico, dos cristãos. Tá? Então, assim, a língua grega e a religião cristã era, de certa forma, o que dava unidade cultural, tá, a todo o Império Bizantino. Você sabe que durante a Idade Média, apesar de a gente falar de uma Idade Média politicamente fragmentada, o que não é o caso do Império Bizantino,
mas a Idade Média como um todo, os reinos eram fragmentados, então quem dava a unidade, quem acabava dando essa unidade cultural era a igreja, não é? Com o cristianismo. Você podia ser de uma outra cidade, de um outro povo, mas o que é que havia de comum entre essas pessoas? Era a fé, era a religião cristã. Bom, no mapa aqui, para mostrar a vocês, as invasões bárbaras, né, elas vieram muito forte nessa parte do Império Romano, nessa parte, deixa eu apagar aqui, nessa parte do Império Romano, nesta parte aqui, né, do Império Romano, ela veio muito forte, mas a gente também teve invasões bárbaras na parte oriental. E aí o que é que significa dizer? Como é que a gente teve, então, a queda do Império Romano e não tivemos, né, de Constantinopla da parte oriental? É porque, na verdade, por ser uma região muito rica, tá, em termos marítimos e comerciais, ou seja, a cidade ela tinha um certo lucro, né? E aí os imperadores acabaram subornando, né, esses povos bárbaros e muitos acabaram desviando para a parte ocidental, o que fez com que a parte oriental ela se mantivesse ativa ainda por muito tempo. Tá? E aí isso acabou, ó, como está aqui, tá? Isso minimizou os efeitos da crise do terceiro século que atingiu a parte ocidental e fez com que as invasões bárbaras não tivessem tanta força na parte oriental. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Vamos falar do imperador de maior destaque, né, do Império Bizantino, que é o imperador Constantino. Tá? Bom, perdão, Justiniano. Uma das revoltas mais importantes do período de Constantino é a revolta de Nica ou a revolta de Niqué. Tá? Na verdade, é considerada isso a revolta mais popular contra o Império Bizantino, né? E aí ela teve início, era muito comum, né, as festividades, o esporte, né, no Império Bizantino também era muito famoso. E lá, o que você tinha de mais famoso era o hipódromo, né? Eram as corridas de cavalo. E haviam duas torcidas, né? Os torcedores eles se dividiam em dois grupos, os verdes, né, que tinham uma tendência, né, eram voltados mais para a ala popular, e você tinha a torcida, né, o grupo dos azuis, esse ligado mais a uma elite, mais a uma aristocracia. Tá? E aí, bom, esses verdes e azuis, eles eram agremiações esportivas, mas também eram, ao mesmo tempo, agremiações, ou seja, grupos políticos. E, assim, por serem rivais, obviamente que eles não iriam se juntar e não iriam se unir em nenhum momento. Tá? E aí o que acontece? Inclusive, os imperadores, muitas vezes, estimulavam a rivalidade entre os grupos. Porém, o que é que acontece? Assim, o Império Bizantino, para manter toda essa pompa, você sabe que tinha que aumentar os impostos, né, os tributos, e isso acabava afetando aquela população mais humilde, não é? Que acabava tendo um custo de vida muito alto, não é? Para poder sobreviver na época do Império. E aí o que acontece? O grupo, tá, dos verdes, eles então, no intervalo das corridas, né, as quadrigas, que eram corridas de cavalo, com 4 cavalos sendo puxados, né, por um condutor, era muito conhecido, muito famoso desde a época do Império Romano, do Ocidente. E aí, assim, os verdes eles organizaram uma série de manifestações, não é, contra os altos impostos e contra o abuso, não é, de Justiniano, o abuso de autoridade, o autoritarismo de Justiniano. E aí, o que é que acontece? Quando os verdes eles acabaram promovendo essa manifestação, de maneira surpreendente, os azuis também acabaram se juntando, notadamente eram rivais, né, tanto no esporte, nas agremiações esportivas, quanto na questão política, eles acabaram se juntando, tá, e foram marchar até o Palácio Imperial aos gritos de Nica, que quer dizer vitória. Tá? E aí, resultado, o fato de eles estarem gritando lá, né, Nica e pai, tá, e foi isso,
Aí o nome da revolta acabou sendo conhecida como Revolta de Nica, tá? Simples assim. Só que a revolta, ela se espalhou pela cidade e a violência também. Então foi pé no, como é que se diz aí aqui no Nordeste, né? Foi soco no bucho e mão na cara. Então foi tapa para todo lado. Gente, foi uma revolta extremamente violenta. Justiniano, ele repreendeu, né, essa revolta de maneira muito dura. Inclusive, fala-se em torno de 30 a 35 mil mortos, né, como consequência dessa revolta. E aí, no final das contas, Justiniano, desculpa, tá? Eu sempre estou com Constantino na cabeça, mas é Justiniano. Justiniano, ele sai vitorioso dessa revolta de Nica. E ele tenta restabelecer o Império Romano, trazendo o Império para o seu auge, inclusive conquistando algumas partes que estavam dominadas pelos bárbaros, né? Na área ocidental. Tá? E aí o objetivo de Justiniano era unir Oriente e Ocidente por meio de uma religião. Tá? É tanto que o lema era um Estado, uma lei e uma igreja. Tá? Aqui você vê nessa imagem, tá? É a imagem de Justiniano, isso é um mosaico, tá? Isso não é uma arte muito comum no Império Bizantino, nessa área oriental, tá? E mosaicos são aquelas pedras quadriculares que você vai juntando com cores e tudo, e ela vai dando um formato, tá? Então aí está um mosaico de Justiniano. Ele também chega a combater o monofisismo, que é isso. Gente, nesse momento, algumas heresias, elas ocorrem. O que é que acontece? Você sabe que, pegando aí um pouco a Bíblia, você sabe que o Novo Testamento, tá? Ele coloca Jesus como uma divindade, mas também como o homem. E a gente encontra passagem na Bíblia que traz referência a esses dois pontos. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que fala que Jesus ele chorou. Isso é uma ação humana. Isso mostra essa característica humana, essa fraqueza humana de Jesus. Mas também mostra um outro lado, que Jesus ele fez vários milagres. Isso já é uma característica divina. Então, o que é que a Bíblia ela fala sobre Jesus? Que ele é 100% homem, mas que ele também é 100% Deus. E o monofisismo falava exatamente o contrário. Descartava a humanidade de Jesus e exaltava apenas a sua divindade. E aí o próprio Justiniano ele vai, né, combater essa questão do monofisismo, inclusive vai perseguir judeus. E por quê, gente? Ao longo da história os judeus são extremamente perseguidos, né? Ou seja, não pense que é só com a questão lá do Holocausto, do nazismo. Quando você vai para a história do povo judeu, todo esse percurso aí, eles foram bastante perseguidos. E foram perseguidos aqui por Justiniano. E, assim, a maior acusação, né, é de que eles foram os assassinos de Cristo, ou algo do tipo. E aí, no governo, Justiniano perseguiu judeus, pagãos, heréticos, que são aqueles que deturpam, né, o livro sagrado, que no caso é a Bíblia. E aí, como consequência desse estado meio que religioso, Justiniano ele vai, inclusive, fechar a Academia de Aristóteles, né, a Escola Filosófica de Atenas. Tá? Ela foi muito famosa, né, tendo como Aristóteles o seu grande preceptor, né, aquele que idealizou a escola, só que era uma escola secular, ou seja, e Justiniano ele vai acusar a escola de difundir o paganismo grego, e aí, portanto, ele vai fechar, tá, a escola. Beleza? Bom, vimos aí um pouco do governo de Justiniano. Aqui você tem as conquistas, né? A parte de amarela, né, é o início do período de Justiniano, tá? E essa parte de rosa aqui, que vocês estão vendo, que pega parte da Península Ibérica, norte da África e a Península Itálica, isso foi as conquistas de Justiniano. Então, veja que ele tentou, de fato, fazer do Império Bizantino uma nova Roma, né? Mas, ao longo dos anos, esse território ele foi sendo
diminuído, praticamente se concentrando ali, né, na parte de Constantinopla mesmo. Tá? Bom, e aí, como é que se deu o declínio, tá? Como é que se deu o declínio do Império Bizantino? Então, você teve aí, primeiro, o enfrentamento com a expansão do Islã. Não se esqueça que, a partir do século VII, século VIII, o islamismo também vai se tornar forte nessa área, nessa parte oriental. Não é? O islamismo, não é, a partir de 622, né, o marco do ano islâmico, né, com a fuga de Maomé de Meca para Medina, né, então ali 622 você tem o início do calendário muçulmano. Então, a partir do século VIII, depois de conquistar toda a Península Arábica, os muçulmanos eles vão se espalhando, tá? E aí se espalham, deixa eu mostrar aqui no mapa, né? Os muçulmanos eles chegam aqui ao norte da África, tá? Chegam à Península Ibérica, não conseguem adentrar completamente na Europa, mas se expande demais. E isso acaba enfraquecendo, né? Esse é um dos pontos de enfraquecimento do Império Bizantino. Tá? Outra coisa importante que cabe aí destaque são as invasões e insurreições, né? Que demandavam gastos altíssimos, né? Para manter todo o exército. As disputas comerciais com cidades italianas, mais uma vez, deixa eu mostrar aqui o mapa. Aqui na Península Itálica, gente, aqui na Península Itálica, tá? Aqui, onde eu estou colocando um X aqui, fazendo esse destaque aqui, aqui você tem cidades importantes. Veneza, vai ter, né, cidades importantes, Pisa, Gênova. E essas cidades, elas controlavam muito esse comércio aqui do Mediterrâneo, que vai gerar uma competição muito grande com Constantinopla. Tá? E aí, essas disputas comerciais com essas cidades italianas, somando-se a isso, o evento das cruzadas que já estavam a todo vapor. Tá? E a Quarta Cruzada, a cruzada em si, o que é isso? Né? A cruzada era um evento militar, mas também religioso, para tentar recuperar Jerusalém, que estava ocupada pelos árabes. A Quarta Cruzada ela tem esse objetivo, de ir a Jerusalém e libertar Jerusalém dos árabes. Só que no meio do caminho, a Quarta Cruzada acabou se desviando para o Império Bizantino e saqueou o Império Bizantino. Isso acabou também enfraquecendo demais o Império Bizantino, né? gerando aí uma fragmentação do poder central e, consequentemente, você teve a derradeira invasão dos turcos otomanos. Ou seja, em 1453, o sultão Maomé II ele derrubou as muralhas de Constantinopla, né? E aí pôs fim ao Império Bizantino. Este ano ele é um marco para a história, porque ele marca exatamente o fim de um período, que é a Idade Média, e o início de outro período, que é a Idade Moderna. Beleza? Bom, vamos aqui para algumas observações. Havia no Império Bizantino uma coisa que a gente chama de cesaropapismo. É o cesaropapismo, tá? Que é o imperador, ele tinha ali, com o seu poder, autoridade sobre a política, mas também autoridade sobre a igreja. Então, na verdade, César, ou seja, a atuação política, papismo de papa, atuação religiosa. Então, o que seria o cesaropapismo? Foi, na verdade, a submissão da igreja à autoridade do imperador. Tá? Bom, um ponto importante, apesar da gente estar falando da igreja cristã, mas havia algumas particularidades, com relação a essas duas instituições. Era a mesma igreja, só que o que é que você vai ter? Na parte ocidental, a igreja romana, apostólica romana, era comandada pelo Papa. E a parte oriental, a igreja ortodoxa, grega, né, ela era comandada pelo patriarca, era uma autoridade. Na verdade, tudo antes da divisão, porque vai haver um cisma, uma divisão, tudo antes era a igreja romana, tá?
onde você tem o Papa como uma autoridade do Ocidente e o patriarca, teoricamente subordinado ao Papa, como uma autoridade do Oriente, tá? O patriarca. Só que essas igrejas elas passam a ter algumas características diferentes. Por exemplo, é a questão que vai surgir com relação aos ídolos, às imagens, que é a questão iconoclasta, ou seja, haverá no Império Bizantino a proibição do culto ou da adoração às imagens, né? Pelo imperador Leão, faça uma correção aqui, não é Leão 3, é Leão 13, tá? Ele vai acabar proibindo a adoração de imagens. E isso vai gerar um certo, vamos dizer assim, conflito, tensão entre as igrejas, principalmente pelo poder. Né? Quem é que está respondendo aí pela igreja bizantina, cristã, oriental? É o patriarca? O patriarca não tem que estar submisso ao Papa? Isso começa a ter uma série de tensões, né? Mesmo que depois a questão das imagens ela seja revogada, mas até hoje, quando você olha para a igreja ortodoxa grega, tá? Ela não tem imagens dentro do templo, diferente da igreja católica, que a gente percebe, né, dentro do templo, ali, as várias imagens dos santos. Então, essa tensão fez com que, em 1054, houvesse o cisma. O que é cisma? É separação. Houve o cisma do Oriente, houve a divisão da igreja. Igreja ortodoxa grega, né, onde você tem a maior autoridade, o Papa, e a igreja apostólica romana. Inclusive, até a vestimenta de ambos religiosos, ela é diferente. Vou colocar aqui uma imagem para vocês perceberem isso, tá? Vejamos. Pronto. Aqui você está vendo, né, o Papa Francisco, de branco, né, e aí de preto você está vendo o patriarca, né, da Igreja Ortodoxa Grega, o chefe da Igreja Ortodoxa, que é Bartolomeu I. Tá? Então, já pela vestimenta você consegue ver aí essa diferença. Tá? O encontro do Papa Francisco, ou mesmo de Bartolomeu I, é para tentar, de alguma forma, minimizar as diferenças. Não é que vai haver aí uma reunificação das igrejas, até porque elas possuem algumas características pontuais, né, diferentes. Mas é para mostrar que ambos têm como eixo principal, né, o princípio do cristianismo, o afeto, o amor ao próximo. Tá? Então, está aí essa imagem importante, né, para mostrar que essas desavenças elas foram, de alguma forma, sanadas. Beleza, gente? Então, está aí o Império Bizantino. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Até a próxima.